Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Paulo, na sua carta, que é muito instrutiva a Timóteo, está encorajando o ministro Timóteo e, digamos nós também, como membros da Igreja e particularmente os ministros, a como ensinar os irmãos na fé, e no caso de Timóteo, os irmãos em Éfeso, como ensinar aos irmãos nenhuma outra doutrina, isto é, para não se desviarem da fé uma vez entregue aos santos. E por isso, então, ele está a encorajar ou a exortar ambos os homens e as damas a viverem uma vida piedosa. No capítulo 3, como mencionei no sermão prévio, Paulo trata das qualidades necessárias para selecionar homens que sirvam no ministério. E, neste capítulo, aborda ambos, sejam esses homens diáconos ou ministros. E no caso de diáconos, pode também ser diaconisas. Por isso, no sermão anterior deste tema, abordei as qualificações dos ministros, dos anciões, que são, em última análise, atributos que todos nós, como membros da Igreja de Deus, precisamos de desenvolver à medida que crescemos como pessoas na fé e na Igreja. Com o tempo vamos crescendo e vamos aprendendo e vamos pondo em prática estes atributos, digamos assim, para crescermos, para virmos a ser líderes. Mesmo que não sejamos líderes hoje em dia, neste mundo físico, seremos líderes no mundo da manhã, no reino de Deus, após a ressurreição. E por isso estamos aprendendo princípios importantes. E por isso estes princípios são aplicáveis para nós, como disse, agora ou na ressurreição, quando viermos a ser reis sobre o Rei dos Reis, ou senhores sobre o Senhor dos Senhores. Por isso, nesta secção do capítulo 3, Paulo organizou esta instrução em 4 secções, digamos assim. Primeiro, a conduta pessoal de um ministro. Segundo, a conduta na sua família. Por isso, o versículo 2 e 3 do capítulo 3 de 1 Timóteo abordam a conduta pessoal do ministro e os versículos 4 e 5 a conduta na família. E no versículo 5 e 6 traz esta conduta da família para um nível da conduta na igreja. E então ele conclui esta secção de instruções aos ministros, ou aqueles que desejam, ou tenham o desejo de um dia virem ter esta oportunidade de servir a Igreja, a conduta destas pessoas, de nós, que nós devemos ter perante o mundo. E por isso, para além dos pontos listados relativos à conduta pessoal e família e na Igreja, um ministro também necessita de ter, como lemos no versículo 7, que tenham um bom testemunho dos que estão de fora. Isto é, aqueles que estão fora da Igreja, que não sejam membros da Igreja, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ora, por exemplo, lemos em Provérbios 3, versículo 3 e 4, vejamos então Provérbios 3, versículo 3 e 4. Provérbios 3,
versículo 3 e 4, lemos: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Isto é, nós precisamos de ter benignidade, bondade, misericórdia e fidelidade, e ata-as ao teu pescoço. Tem estas características bem juntas a ti. Escreve-as no teu coração, que sejam parte do seu próprio ser. E então acharás graça e bom entendimento perante os olhos, aos olhos de Deus e do homem. Por isso precisamos de ser pessoas misericordiosas, benignas e fiéis. Por isso deve estar bem agravado na nossa cabeça, à volta do nosso pescoço, e fazer parte do nosso coração. Então receberemos favor e um bom nome, uma boa reputação perante os olhos de Deus e dos homens. Em Efésios, capítulo 4, descreve acerca de nós que nós devemos falar ou dizer a verdade em amor, ou com amor. Efésios 4, versículo 15. Efésios 4, versículo 15 diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor. Da maneira que dizemos as coisas tem que ser de uma maneira cuidadosa, em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E por isso, esse deve ser, digamos assim, a nossa bússola da maneira de viver, de nos comportarmos perante todos e particularmente perante as pessoas do mundo. Sermos assim, sermos pessoas conhecidas que têm um bom testemunho da maneira como nos conduzimos, isto é, falando a verdade com carinho e com amor. Em Provérbios 22, versículo 1, Provérbios 22, versículo 1, atesta o mesmo princípio. Provérbios 22, versículo 1. E vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Irmãos, vale mais ter uma boa reputação, ter um bom nome, que ter uma grande conta bancária. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Por isso, uma palavra de caráter, uma demonstração de caráter de uma pessoa tem mais valor que dinheiro. E assim, se essa pessoa tem este compromisso a se conduzir, a falar a verdade com amor e mostrando misericórdia e sendo verdadeiro, então não vai cair em descrédito e vergonha. E assim, ou noutras palavras, não vai cair nas artimanhas ou nas ciladas ou no laço do diabo, numa armadilha. Por isso é o que lemos aqui no versículo 7, ao fim do versículo 7, e no laço do diabo. E depois diz, no versículo 8, da mesma sorte, da mesma maneira, da mesma forma, as características dos diáconos. Ora, os diáconos, como sabemos, foram estabelecidos inicialmente na Igreja de Deus em Atos, capítulo 6, versículo 1 a 6, para servir, e depois diz aqui, para os diáconos, sejam honestos. Isto é, reverentes, pessoas de respeito, que estão a falar a verdade, de conduta digna. E depois, não de língua dobre. Isto é, não de língua dupla. Não é dizer uma coisa a uma pessoa e outra coisa a outra. E assim tem implicações, não são pessoas que são fofoqueiros ou mexeriqueiros, são pessoas
como uma frase em português que diz pão, pão, vinho, vinho. É mesmo uma pessoa de língua direta, mas em amor. Em amor. E depois diz, não dados a muito vinho. Quer dizer, não são dependentes de estar a beber e a beber. Não se deixam dominar pelo vinho. E depois diz, não cobiçosos de torpe ganância. Quer dizer, não são cobiçosos de dinheiro. Não estão a ambicionar ganhos desonestos. Não põem o coração na acumulação de bens. E por isso, estas qualidades de diácono são semelhantes às qualidades de um ministro, de um superintendente, de um aquele que, como diz aqui em 1 que está a dizer aquele que deseja o episcopado, que significa um supervisor ou um superintendente, isto é, um ministro em assuntos espirituais. Mas note-se também o que diz no versículo 9. Diz, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Ora, aqui, de um ponto, está a direcionar isto àqueles que tinham esta influência gnóstica, que eu já mencionei várias vezes em sermões prévios e expliquei isto detalhadamente nesta série de estudos bíblicos e de sermões acerca das epístolas de Paulo, que era um problema que existia naquela era, este gnosticismo. Este gnosticismo era conhecido como um conhecimento secreto. E por isso está a dizer, este mistério, esta compreensão, é revelada por Deus àqueles que Ele chama. Não é um mistério que só uma ou outra pessoa sabe que seja parte disto ou daquilo, ou que esteja a seguir coisas pagãs. Não. É um mistério, é um conhecimento, é uma compreensão que é revelada a Deus àqueles que Ele chama. Por isso Deus revela-nos as suas verdades, os seus segredos, as coisas que as pessoas não sabiam antigamente. Ou, noutras palavras, Deus revela-nos o seu plano de salvação. Isto é, o seu conhecimento espiritual. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. Vejam em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, quer dizer, o plano de Deus que as pessoas não entendiam, e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos membros da Igreja de Deus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual é esta glória deste mistério? A glória é que os gentios, particularmente naquela sociedade, para eles era uma grande revelação que os gentios também seriam salvos, não era só para os judeus. E esse é que Cristo em nós, ou em vós, que, falando aqui aos Colossenses, que eram gentios, a esperança da glória. E por isso Cristo está em nós, sejamos nós, israelitas ou gentios. Não há discriminação de raças ou de grupos de pessoas. Por isso Deus revelou o seu plano ao seu povo, sejam eles de que nacionalidade, ou nação, ou cor, ou seja o que for.
E por isso lemos também em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Efésios 3, versículo 9. E diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Este mistério estava oculto em Deus. E depois diz no versículo 10, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Noutras palavras, irmãos, através da Igreja, este mistério, esta multiforme, esta grande sabedoria de Deus que tem várias maneiras de compreendermos, é conhecida pelos próprios anjos, os principados e potestades nos céus. A sabedoria de Deus é dada a conhecer aos anjos por meio da Igreja de Deus. Pelo que Deus está a fazer através dos seus santos. Vejamos também em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7 a 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7 a 11. E lemos aqui: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus que Deus planejou antes desta era, deste mundo de hoje em dia. Deus planejou isto antes da criação do mundo para a nossa glória, para nós virmos a ser filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, tendo a glória que Deus nos vai dar como membros da sua família, a qual, versículo 8, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Sim, nenhum dos reis, nenhum dos líderes, dos governantes, dos presidentes, dos primeiros-ministros das várias nações em que você vive, que eu vivo e as pessoas vivem, nenhum deles entende, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se os governantes daquele dia, como os governantes de hoje, se soubessem a verdade, nunca tinham sacrificado Jesus Cristo. Continuando no versículo 10, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao conhecimento do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ninguém tem ideia de dizer, olha, vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Nós sabemos isto porque a Bíblia nos diz. Caso contrário, ninguém pensaria nisso. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Este mistério é revelado pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, após o batismo, pela imposição das mãos, conforme Deus nos chama e vai abrindo a nossa mente pelo seu Espírito, nós vamos começar a entender a verdade. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Você só sabe as coisas humanas porque tem um espírito do homem. Isto é, você tem um espírito humano. E por causa do espírito humano, você entende as coisas humanas. Um cão, uma cadela, um cabrito, um touro, uma girafa, um elefante, não entendem as coisas do homem. Porquê? Porque não têm o espírito humano. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão aqueles que têm o Espírito de Deus. E Deus nos dá, ou nos vai chamando e nos vai dando esse entendimento pelo seu Espírito, para nós podermos entender a verdade.
E por isso, irmãos, precisamos de compreender, como lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, que nós guardamos este mistério da fé numa consciência pura. Esta consciência pura é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Isto lemos em Hebreus 10, versículo 22. Nós temos acesso ao trono de Deus através do sangue de Cristo. E por isso, quando nós temos esta consciência pura, quando nós temos esta consciência sem ofensa perante Deus e perante os homens, isto é, quando temos uma conduta digna do Evangelho, uma conduta digna desta boa nova do reino de Deus, virmos a ser filhas e filhos de Deus no reino de Deus, então o nosso modo de vida vai ser um que representa de uma maneira digna esta chamada, esta meta. E isto faz parte de que nós precisamos de atuar com outras pessoas de uma maneira pacífica, trazer paz e demonstrar perdão. Demonstrar perdão. E por isso precisamos ter fé. Fé. Por isso é que diz o mistério da fé numa consciência pura. Isto é uma fé e uma ética, uma maneira de se conduzir que é ética, que é livre de mácula, livre de vergonha e de adulteração. Por isso, um diácono compreende a chamada de Deus para o reino de Deus. Os diáconos devem ser verdadeiros crentes, vivendo e praticando o caminho. Versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Devem ser provados, devem ser testados. E isso leva tempo. Isso leva tempo. Tempo suficiente para demonstrar fruto pelas obras. Devem servir como se fossem diáconos, primeiro, sem ser reconhecidos com o título de diácono. A maneira de viver, a maneira que se estão a comportar, estão a demonstrar esse atributo de serviço sem título. E por isso é importante. Não é, olha, porque agora tenho o título de diácono, vou começar a servir. Não, tem que servir primeiro. E depois é-lhe dado o título de diácono porque está a viver e a praticar. E por isso é uma questão de simplesmente ter o título. Mas já pratica bem antes de receber o título. E por isso não é apenas o pastor que deve ver os frutos dessa pessoa, mas é toda a congregação, porque ele está a servir a todos antes de vir a ser um diácono. E a mesma coisa é verdadeira para os ministros, porque lemos que os ministros não devem ser neófitos, como diz no versículo 6, que é o mesmo princípio. Tem que ter tempo suficiente para demonstrar que, de facto, estão a viver este caminho. Estão-se a destacar como servos. Ora, se você quer saber quem é um servo, quem é aquela pessoa que está, de facto, a servir, vá perguntar às viúvas na igreja. Vá perguntar às viúvas na igreja e ver quem é que está a servir a elas. E por isso é um exemplo que, primeiro, é preciso saber
que essas pessoas são respeitadas e admiradas antes de receberem o título. Isto é, são irrepreensíveis. Por isso é que lemos ao fim do versículo 10. Se forem irrepreensíveis. Isto é, que não podem ser acusados, nem chamados a prestar contas. Olha o que aconteceu aqui, acolá. Porquê? Porque são irrepreensíveis. Um padrão alto, irmãos. Um padrão alto. Versículo 11. Da mesma sorte, da mesma forma, da mesma maneira, e aqui está a indicar uma nova categoria. Tal que no versículo 8 diz, da mesma sorte os diáconos, aqui no versículo 11 diz, da mesma sorte as esposas sejam honestas. Mas aqui não está a falar às esposas dos diáconos, mas está a falar às diaconisas. O grego não está a referir-se às suas mulheres, às suas esposas, mas o grego está a referir-se à esposa, a uma dama, a uma senhora, uma mulher. O pronome que indicaria esposas de diácono às suas esposas não está no grego. Se tratasse das esposas dos diáconos, então, por que é que haveria uma qualificação especial para as esposas dos diáconos quando não existe uma lista equivalente para as esposas dos ministros? Não seria mais importante ter requisitos para as esposas dos ministros, dos anciões? E por isso aqui não está a falar necessariamente as esposas dos diáconos, mas está a falar aqui às damas, porque a palavra grega para esposas ou damas é a mesma palavra. Por isso, as damas que são diaconisas. Sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Notem que existia diaconisas em Éfeso. Vejam, se faz favor, por exemplo, vemos aqui diaconisas como a Febe em Éfeso. Vejam também em Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual é a serva na igreja que está em Cencreia. E vemos aqui na igreja de Cencreia, vemos aqui a serva. O ponto é que é a mesma palavra grega aqui, diáconos. E por isso vemos aqui uma lista de responsáveis na igreja, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, primeiro, responsáveis na igreja, está a falar de ministros, está a falar de diáconos e está a falar de diaconisas. E por isso está a dizer, as diaconisas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Versículo 12. E depois diz o mesmo que foi dito aos ministros acerca de diáconos. Por isso está a falar de diáconos e, falando de diaconisas, deixam elas também ser pessoas que são honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis. Continuando então a falar de diáconos, versículo 12. Diz, os diáconos sejam maridos de uma só mulher. É a mesma coisa que diz acerca dos ministros no versículo 2. No versículo 2 diz, é necessário que o bispo, o ministro, seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Vemos aqui que no versículo 10 diz,
sejam irrepreensíveis, igualmente as diaconisas, e depois diz, e os diáconos sejam maridos de uma só mulher, como diz no versículo 2. Vê-se esta instrução em paralelo. O que foi dito aos presbíteros, aos ministros, aos bispos, também é dito aos diáconos, e para terem estas condições, e que os diáconos governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Devem, em ordem, corretamente, liderar as suas casas de uma maneira para serem censurados ou criticados. Estão a liderar as casas bem. Versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. E por isso, aqueles que estão a servir bem nesta posição de serviço, diz assim, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança, isto é, vão ter uma boa reputação, um reconhecimento e respeito entre os seus irmãos na fé. Um diácono que serve bem a igreja será bem respeitado na congregação, nessa congregação local. Vemos também que, por exemplo, Cristo também serviu. Vejamos em Lucas 22. Lucas 22, versículo 27. Lucas 22, versículo 27, que diz assim: Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Cristo serve a igreja, está-nos a servir, e nós, igualmente, como diáconos e como servos de Deus, temos que servir. Temos que aprender, temos que crescer nesta qualidade de serviço para com outros. Versículo 14 e 15 agora. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E por isso Paulo aqui está a explicar como reconhecer presbíteros, isto é, ministros e diáconos. Está aqui a dar um resumo destes líderes e aqueles que estão a crescer, na verdade. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te depressa. Sim, Paulo está a dar essas instruções nesta epístola. Instruções a homens, que vemos aí no capítulo 2, aos homens, às damas, também no capítulo 2, começando do versículo 9. No capítulo 3, está a dar a instrução aos ministros, aos anciões, aos presbíteros, isto é, estes que têm responsabilidades de liderança na igreja, sejam ministros, sejam anciões ou sejam pastores, aqueles que estão a servir a nível espiritual, mas também, a partir do versículo 8, está a falar dos diáconos e depois, no versículo 11, inclui também as diaconisas nessa descrição dos diáconos. E por isso, Paulo está a dizer, ele estou a escrever isto a ti, Timóteo, acerca dos deveres daquelas pessoas que vais selecionar e que vais pôr em posições de liderança, para Timóteo saber como escolher pessoas. Mas aqui está uma benção para nós, porque assim somos ensinados por Paulo, porque ele escreveu isto, e por isso nós somos ensinados por Paulo, nós, os líderes na Igreja de Deus, nós, líderes na fé, somos ensinados acerca de como selecionar outros líderes. E por isso ele diz aqui no versículo 14, estou a escrever-te essas coisas para te explicar, mas eu espero que venha ver-te brevemente.
E por isso ele está a dizer, olha, eu espero ver-te brevemente. E depois, no versículo 15 diz, mas se eu demorar, quero que, entretanto, saibas como andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo aqui está a descrever a igreja de Deus de 3 formas distintas. Primeiro, a casa de Deus. Segundo, a igreja do Deus vivo. E terceiro, a coluna e firmeza da verdade. Vejamos, a casa de Deus. A igreja de Deus é a casa de Deus. Ele vê-se aqui, usa esta analogia, porque veja no versículo 4 de 1 Timóteo 3, quem governa a sua própria casa, quer dizer, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição em toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então vemos aqui uma ligação entre a casa, uma ligação entre a casa e a igreja de Deus. E por isso é que diz aqui, no versículo 15, como andar na casa de Deus. Vê-se esta ligação. Depois sabemos que Jesus Cristo é o cabeça da casa de Deus, da igreja de Deus. Vejam em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim, e, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade, pelos homens, para com Deus, eleita preciosa, e vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isto é, sois edificados casa espiritual. Somos parte da casa espiritual que é a igreja de Deus. Somos edificados como uma casa espiritual. Vejam também no capítulo 4, ainda, de 1 Pedro, mas capítulo 4, versículo 17. Diz assim, porque já é tempo que começa o julgamento aonde? Pela casa de Deus. Isto é, na igreja de Deus. E também vejam em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 3 a 6. Hebreus, capítulo 3, versículo 3 a 6. E lemos assim. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Sim, aquele que edificou a casa tem maior honra que a casa, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E por isso, e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, sobre a igreja, okay? Sobre a casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. E por isso nós vemos que Cristo está a edificar a sua própria casa, que é a igreja de Deus, cuja casa somos nós. E por isso aqui, voltando a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz, para que saibas como convém andar na casa de Deus.
Temos que andar de maneira correta, de vida, maneira ética, a verdade em amor, com carinho. E depois diz que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja de Deus, do Deus vivo. Não é a igreja de ídolos, como lemos em Levíticos 26, versículos 3, 11 a 12. Está a falar que Cristo caminha conosco. Cristo vive em nós. O Deus vivo, como lemos em Josué, capítulo 3, versículo 10. Somos o templo do Deus vivo, segundo Coríntios 6, versículo 16. Somos o grupo que Deus escolheu para habitar. Mas se nós nos tornarmos impuros, Ele partirá de nós. E por isso nós, como diz aqui em 1 Timóteo 3, versículo 15, que saibas como dever ou convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a casa de Deus, e Cristo é a cabeça, é o cabeça, é aquele que está a construir esta casa, a sua própria casa do Deus vivo. E depois, continuando, ao fim do versículo 15, diz a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna, o fundamento, a firmeza, onde a verdade de Deus é ensinada. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E ele, como lemos em João 14, versículo 6, ele é a verdade. Nós somos parte do seu corpo. Colossenses 1, versículo 18. Vejam lá, se faz favor. Colossenses capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus Cristo ele é o cabeça do corpo, da igreja. E nós somos membros deste corpo espiritual. Versículo 24, isto é de Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim: Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. É bem claro que nós, parte do corpo espiritual, nós somos parte do corpo espiritual. Este corpo espiritual de Cristo é a igreja. E é Cristo que mantém tudo unido. Vejam em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no versículo 10: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ele é o cabeça. Versículo 24 também, versículo 19, diz, isto é de Colossenses 2, versículo 19, e não ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E por isso, irmãos, nós precisamos estar ligados à cabeça. Aí está a falar acerca daqueles que estão a seguir caminhos errados pela sua atitude carnal, que não estão ligados, mas nós devemos estar ligados à cabeça, da qual todos nós estamos unidos, providos e organizados pelas juntas e ligaduras deste corpo espiritual que cresce. Nós estamos a crescer, crescendo em aumento de Deus. Jesus Cristo, irmãos, conduz a igreja a toda a verdade. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 8. João, capítulo 8.
versículo 31. João 8, versículo 31. João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo conduz a igreja à verdade. Vejam também em João, capítulo 16, versículo 12. João, capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da Verdade, como Jesus Cristo nos envia o Espírito de Deus, o Espírito da Verdade, o Espírito nos vai guiar a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que nos vai guiar a verdade. E por isso é que eu disse há pouco que nós conhecemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus, como lemos em Coríntios. E por isso, os que são guiados pelo Espírito de Deus conhecerão a verdade e crescerão na verdade. Vejam, segundo João, a segunda epístola de João, 1 e 2. Segunda epístola de João, 1 e 2. E diz assim, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecimento da verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A verdade está em nós. E por isso, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, conheceremos a verdade e vamos crescer na verdade. E em 3 João, visto que estamos aqui em João, em 3 João, versículo 2 e 4, diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde assim como bem vai a tua alma, isto é, a tua vida cristã. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. A verdade, queridos irmãos, é manifestada na terra pela Igreja de Deus. Vejam em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Diz assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esta verdade é manifestada pela Igreja de Deus. Por isso é que diz, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e Jesus Cristo é a pedra principal. E por isso isto é a Igreja de Deus. Esta verdade é manifestada por nós. Então, continuando em 1 Timóteo, capítulo 3, e agora virando para o último versículo, que diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. Então Paulo aqui está a descrever a piedade, o que é o propósito, o resultado, a meta final para virmos a ser como Deus é. Um livro intitulado Biblical Theology do Novo Testamento, quer dizer, a teologia bíblica do Novo Testamento, por um senhor
Roy B. Zack diz que esta piedade é uma ponte entre a fé e as boas obras. Uma ponte entre a fé e as boas obras. Esta piedade, de ser como Deus é o que nos leva da fé e produz boas obras. Ora, irmãos, a salvação não se baseia nas boas obras. Mas as boas obras são o propósito e a meta da salvação. Vou repetir para entenderem bem. A salvação não se baseia nas boas obras. Porque nós somos salvos pela graça de Deus, de graça, somos justificados pela fé de Cristo. Por isso a salvação não se baseia nas boas obras, mas as boas obras são o propósito e a meta da salvação. E por isso lemos em Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. A salvação não é baseada em boas obras, mas porque você crê e você vive este caminho, você aplica-se a boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Devemos viver, em outras palavras, devemos viver a piedade. E em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, diz: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, a parte dos tais. Ganhar dinheiro, ou ganhar fama, ou ganhar seja lá o que for, não é piedade. Precisamos nos afastar de tais pessoas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, lemos: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Sim, pessoas que parecem muito piedosas, muito santas, muito religiosas, têm palavras bonitinhas, mas estão a negar este caminho. Estão a negar de que as boas obras são o propósito final da piedade. E a piedade é esta ponte entre a fé e as boas obras. Por isso as pessoas não compreendem o arrependimento das obras mortas, como lemos em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Temos que nos arrepender de fazer coisas que sejam obras mortas. Temos que nos arrepender. E agora, a piedade significa que temos que viver e produzir obras boas. Isto é parte de um ensino básico da Igreja que é fundamental. E por isso, a verdadeira piedade é um mistério. Em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 9. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 9. E a vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude conhecimento, conhecimento temperança, temperança paciência, paciência a piedade. E a piedade, o amor fraternal, que conduz a boas obras, não é? E o amor fraternal, o amor de Deus, agape. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego
nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, se não temos piedade, não temos este caminho de fé através de vários passos e chegarmos a esta ponte de piedade para chegar a boas obras, isto é, a amor fraternal e amor agape, se falta isto, então somos cegos. Também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 11. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 11, que diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade. Devemos ser santos em conduta e piedade. Em contraste, saber estas coisas todas proféticas. Sabemos que isto vai acabar mal se Deus não vier. Mas, felizmente, Deus virá e vai pôr isto tudo direito. Mas, por causa disso, o importante é que precisamos ter o foco de quê? De ser santos em conduta e piedade. E depois aqui, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, dá 6 afirmações acerca de Jesus Cristo, que é o cabeça da casa de Deus, da igreja de Deus vivo, que é a igreja de Deus vivo e que é a coluna e a firmeza da verdade. E depois dá 6 afirmações acerca de Jesus Cristo. Diz assim: Deus se manifestou em carne. Jesus Cristo se manifestou em carne. Sim, Deus, Jesus Cristo, se manifestou em carne. Isso vemos de João 1, versículo 14. E depois diz: foi justificado no Espírito. Jesus Cristo foi justificado no Espírito. Isto é, o Espírito Santo provou pelos milagres e pelas coisas que ele fez que ele, Jesus Cristo, era quem ele dizia ser. Deus confirmou pelo seu Espírito. Por isso lemos em João capítulo 1, versículo 33, e Mateus 12, versículo 28, acerca das obras pelo Espírito Santo. Em João 14, versículo 10 a 11, em Romanos 8, 11, vemos que Jesus Cristo foi justificado no Espírito. O Espírito, os milagres que foram feitos pelo poder de Deus, provaram, justificaram que Jesus Cristo era de facto quem ele disse que era. Seguindo, o terceiro ponto, visto dos anjos. Os anjos o viram. Em Marcos 1, versículo 13, em Lucas 22, 41 a 43, em Mateus 28, 2 a 4, em Atos 1, 10 a 11. Vemos que este plano de Deus veio a ser dado a conhecer aos anjos por meio da igreja. A igreja, como lemos há pouco em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. E por isso os anjos observaram o que se passou e por isso ele foi visto pelos anjos. E por isso demonstra este mistério da piedade. E depois diz, pregado aos gentios. Sim, Jesus Cristo foi pregado aos gentios. Foi o que Paulo pregou. Pregou Jesus Cristo aos gentios. É a nossa responsabilidade pregar o Evangelho a todo o mundo como testemunho. Mateus 24, 14. Mateus 28, 18 a 20. Pregar esta boa nova. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 7. Jesus Cristo foi pregado aos gentios. E depois diz, querido no mundo. O mundo hoje em dia, sim, acreditam em Cristo. Mas é preciso não só acreditar na pessoa, mas acreditar no que ele disse e diz que temos que fazer. E depois, recebido acima na glória. Jesus Cristo foi assentado à direita, à destra de Deus Pai. Hebreus 1, versículo 3,
Marcos 14, 62, Efésios 1, versículo 20 a 22, foi recebido em glória. E por isso vemos aqui, neste versículo 16, uma sequência de acontecimentos que nos pode levar à conversão, que é este mistério da piedade, do que Deus está a fazer para nós podermos vir a ser piedosos como Deus é, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, que foi testemunhado aos homens e aos anjos. E por isso, sem dúvida alguma, grande é este mistério.